Bom dia a todos. Primeiramente, obrigada à professora Marie pela presença. A professora Marie é diretora executiva da Confederação Francesa para Habitação, Urbanismo e Desenvolvimento Territorial. Trabalha também na Agência de Urbanismo da região de Paris. Para nós é uma honra contar com a professora neste evento. Nós, de imediato, então, começamos as nossas reflexões nesse eixo que é um eixo que discutirá a economia, desenvolvimento econômico e territorial, evidentemente dentro de uma lógica sustentável. E a gente, como já estamos a 1 hora de atraso, eu lhe passo de imediato e vou ler o seguinte do que a senhora precisar. Obrigada. Então, eu quero primeiro agradecer vocês por estar aqui. Estou particularmente contente e honrada de estar com vocês hoje, isso por 3 razões. A primeira razão é porque a participação é minha luta diária no Conselho da Europa e trazer aqui nossa experiência no quadro desse observatório tem um significado forte para todos nós, representantes da sociedade civil. Esse observatório é uma excelente ferramenta, é necessário pagar tributo a esses que a criaram. E eu sou ainda mais feliz por compartilhar minhas experiências com a presidência simbólica, quer dizer, emblemática da cidade de Porto Alegre. Porto Alegre sendo uma referência mundial. A segunda razão é mais pessoal, é que me sinto um pouco brasileiro, apesar do meu sotaque. Morei 2 anos e meio no Brasil e é aqui que nosso primeiro filho aprendeu a andar, quer dizer, jogar bola, sabe? E é aqui que o segundo nasceu, está feliz hoje por ter a nacionalidade brasileira e é só paulistano. Imagine se ele fosse gaúcho. A última razão é de fato a verdadeira razão da minha presença aqui, é que quando eu vim pela primeira vez para Porto Alegre, 2 anos atrás, para um congresso organizado pela PUC, eu ouvi a paixão comunicativa do Plínio Zalewski Vargas. Ele não estava, por favor, diga para ele. Sobre as metas de participação da Prefeitura de Porto Alegre, e eu conheci o time notável dele na Prefeitura e fiquei muito impressionada. Além disso, o Plínio me fez o favor de me inserir através da internet numa das fivelas, não sei se é a palavra certa, participativa de Porto Alegre, e através dos sítios, do Facebook e todos os sítios, eu vejo o que se faz e fico toda vez muito entusiasmada e estimulada pelo que é feito aqui. Então, eu gostaria hoje de compartilhar com vocês 3 experiências. 2 a nível europeu, no Conselho da Europa, e uma terceira a nível local, em Paris. Então, caso no mundo, as 2 primeiras. E depois a Paris, como eu falei. Então, do Conselho da Europa, eu se chama um quadrilócuo, depois vou falar da Convenção Europeia da Paisagem, e Paris, no debate público da rede de transporte de Paris. Então, primeiro, uma lembrança rápida, porque nem todo mundo sabe, até na França, você pode ter certeza, a diferença entre a União Europeia e o Conselho da Europa. Então, é a mesma bandeira, 12 estrelas, é o mesmo hino, as mesmas sedes, Estrasburgo, apesar de que a União Europeia está também muito em Bruxelas, mas são 2 coisas completamente diferentes. A União Europeia são 27 países, é uma parceria econômica e política, mais como o Mercosul, eu diria. E a criação foi em abril de 1951, com o objetivo de comércio da Comunidade Europeia, primeiro do carvão e do aço, com 6 países fundadores no princípio: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e os Países Baixos. A Dinamarca, a Irlanda e o Reino Unido aderiram mais tarde, em 73. E agora,
temos mais países, eu vou mostrar a carta, temos 27 países. E o que chamamos da zona euro, vocês ouvem falar agora, falando da Grécia, de muitos países, a zona euro, essas são só 17 países. Então, quer dizer, que alguém que sai da zona euro não sai necessariamente da União Europeia. E agora o Conselho da Europa são 47 países, foi a primeira organização internacional europeia. Foi criada imediatamente após a guerra, foi criada por lá o Reino Unido estava nos primeiros, tinha a Bélgica, a Dinamarca, a França, a Irlanda, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Suécia e Reino Unido. E foi criada para promover a democracia, os direitos humanos e o respeito pelo direito. Também, é nisso que estou mais trabalhando para favorecer o progresso econômico e social e procurar soluções comuns para os principais problemas da sociedade europeia de hoje. Então, essa é a União Europeia, como falei, uma parceria econômica e política de 27 países, e isso é o Conselho da Europa. O Conselho da Europa, como vocês podem ver, vai da Islândia até a Rússia e até a Turquia. Sabe, a Turquia não é parte da União Europeia, mas é parte do Conselho da Europa. Então, temos todo o continente. Por isso, é um perímetro geográfico e político muito interessante. Então, os atores, vou falar mais do Conselho da Europa. Então. Os atores do Conselho da Europa são o Comitê dos Ministros, primeiro são os ministros dos negócios estrangeiros, mas tem também ministros especializados. Quer dizer, uma rede de ministros, por exemplo, do desenvolvimento territorial, da justiça, do social. Não simplesmente algumas organizações mais específicas. Sim. De telefone comum ou outros canais que... Tá bom. Então, esse comitê dos ministros, como a União Europeia, está presidido também, o Conselho da Europa, por um país. Isso muda cada 6 meses. Agora, era o Reino Unido, vai ser a Albânia agora. Temos a Assembleia Parlamentar, na União Europeia, a Assembleia Parlamentar são elegidos sobre uma lista. Lá no Conselho da Europa, são pessoas que vêm de cada país, delegados de cada parlamento. Quer dizer que se eles querem trabalhar sobre um assunto do Conselho da Europa, podem fazer em cada parlamento ao mesmo tempo. Depois temos o Congresso. Essas são as coletividades territoriais do continente. Quer dizer que aqui seria o Estado e o município. Obrigada. Depois são 200.000 delas. Depois a Conferência das ONG, esse é o único mundo de ter a conferência lá. Essa conferência é 370 ONG. É diferente das ONG que estão na ONU. A ONU, a minha ONG está também na ONU, é o Estado consultativo. Lá eu vou explicar o Estado participativo. Quer dizer que podemos trabalhar juntos mesmo com os 3 outros, com os demais. Depois tem a Corte Europeia dos Direitos Humanos, que é o órgão judicial, tem o Comissário dos Direitos Humanos, que é um órgão independente para promover a educação e a sensibilização dos direitos humanos, e tem o Secretário-Geral. Então, vou falar desse quadrilo. Esse quadrilo, como falei, é unicônico. E, então, trabalhamos sobre os mesmos textos, podemos ter, por exemplo, agora, na semana passada eu estava trabalhando com uma das comissões da Assembleia Parlamentar sobre a cúpula do Rio. Depois vamos trabalhar sobre o Doha, sobre o climate change, a cúpula do climate change em Doha. E eu trabalho, como falei, conseguimos isso porque cada um tem
podemos trabalhar em comissões. Estamos todos organizados, nossa ONG também nós organizamos do mesmo jeito. Isso era muito importante para nós. Temos uma presença continental, as ONGs são ONGs internacionais, as mais conhecidas estão lá, mas todas elas são, essas são as competências que temos em todos os domínios. E então, o que aporta esse quadrilógio? Como eu falei, trabalhar juntos em problemáticas. Ser obrigado em um pensamento de governança multinível e multi-institucional. Você não é uma rocha, não sei como se diz. É diferente quando a gente está do lado dos outros. Você não pode só depender do seu próprio ponto de vista e tem que integrar os demais. É muito útil. E multi-atores, multi-escalas geográficas, claro, e o trabalho dentro para cima para sensibilizar os tomadores de decisões e influenciar as políticas públicas. E no campo do planejamento, por exemplo, existe a CEMAT. A CEMAT são essa rede de ministros do desenvolvimento territorial. E no campo da democracia, estamos trabalhando com o que eu queria dizer, que a CEMAT, por exemplo, iniciou muitas políticas e muitas crises de consciência que foram muito influenciadas, influenciam também as políticas da União Europeia. E no campo da democracia, o exemplo de Porto Alegre para mim é muito útil, porque trabalhamos sobre o orçamento participativo para todos esses países, estamos tentando promover sobre um código de boa governança para a participação, sobre ter um fórum para o futuro da democracia e uma plataforma também para a governança ao nível local. Quer dizer, é europeu, mas queremos trabalhar no nível local. E isso. Agora, por exemplo, numa ministerial, lá eu estava em Moscou com o ministro do Desenvolvimento do Território, quer dizer que a gente está exatamente como os parlamentares e como o Congresso. Isso é único. E não sei se Mercosul, espero um dia, e outros níveis também precisa fazer, eu acho. Então, como falei, vou passar a essas colaborações com a Assembleia ao Congresso. Isso foi uma das coisas mais isso foi, conseguimos assinar o mesmo texto. Isso acho que deve ser pela primeira vez. Lá se vê o presidente da Conferência das ONG com o presidente da Assembleia Parlamentar. Foi o mesmo texto assinado pelos três juntos para a biodiversidade. Habitualmente, cada um tem um texto dele, ou influenciamos, mas lá a mesma coisa. Agora, eu gostaria de falar para vocês da Convenção Europeia da Paisagem. Essa é uma das, eu diria, das joias que temos para a participação. A Convenção Europeia da Paisagem está assinada pela maioria, quase todos os países que vocês viram desse continente europeu. E essa convenção considera que a paisagem, claro, vocês sabem que não é só paisagem, it's not scenery, it's not scenery, it's landscape em inglês. Então, essa paisagem desempenha importantes funções de interesse público nos campos cultural, ecológico, ambiental e social. E também escrevi o primeiro tratado internacional tratando com todas as dimensões da paisagem. E a paisagem vista pelo habitante, pelo olho do habitante, não é uma paisagem. Então, por exemplo, o preâmbulo paisagem designa uma parte do território tal como é apreendida pelas populações, mas isso não é. O caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos, claro. Então, o âmbito quer dizer que a diferença da paisagem, por exemplo, da Unesco, a Unesco é a paisagem extraordinária. Lá, a Convenção Europeia da Paisagem é toda a paisagem,
É a paisagem diária, a paisagem natural, a paisagem rural, a paisagem urbana, periurbana, e toda a paisagem. E a paisagem da vida cotidiana, e pode ser de paisagem degradada. Quer dizer que quando se trabalha depois com as pessoas, não é uma, como eu falei, não é uma, não tem nenhum valor afetivo desagradável, não sei como dizer, não é discriminatório. É quando se trabalha sobre a paisagem, é a paisagem dele, a identidade dele, o que o povo quer fazer com todo o que está ao redor. Então, e por isso, essa convenção pede para os Estados de reconhecer juridicamente a paisagem como uma componente essencial do ambiente humano, uma expressão da diversidade do seu patrimônio comum, cultural e natural, à base de sua identidade. E tem um prêmio, sou honrado desse prêmio, para incentivar a participação, porque essa convenção, como falei, está assinada por a maioria dos países, os países organizam depois a política nacional, mas procura incentivar os municípios e as regiões e todos os níveis. E esse prêmio também, que é um prêmio europeu, o nível europeu, está feito também para multiplicar, vamos dizer, essa conscientização, e tem prêmios nacionais, depois vem para o prêmio europeu. Então vocês veem, é em francês, mas sei que os intérpretes entendem francês, obrigada. E então, o desenvolvimento territorial sustentável, o primeiro critério desse prêmio, depois a exemplaridade, pode ser reproduzível, depois a participação do público, isso é muito importante. Então, com o público deve participar desde o início, com todos os meios de diálogo, claro, não dúvida, tudo. E como eu falei, de todo jeito, no início, a paisagem está determinada por eles, mas depois tem essa participação, e tem o critério da sensibilização também para o público, para todo e para os eleitos. Então, quer dizer que nesse prêmio, a participação desempenha um papel fundamental. É por isso que eu sou membro do jurado. Se não tem representantes de parlamentares também no Congresso e tem expertos, somos 7, habitualmente. Eu estou lá para verificar, conferir que cada vez que realmente a participação foi importante. Este último ano, em 2011, o prêmio foi dado para a Itália, para Sicília, Campania. Eles conseguiram fazer que uma cidade mineira, de novo, revive uma nova identidade, um novo desenvolvimento econômico, porque a paisagem aqui também tem o desenvolvimento econômico, tem tudo, social, econômico e o desenvolvimento sustentável. E eu não sei se estão aqui, mas um dos prêmios, o segundo prêmio foi dado à Catalunha. Catalunha, lá foram universidades, porque podem concorrer os municípios ou também ONG ou órgãos como universidade. E eles fizeram um trabalho tão extraordinário, se vocês querem saber, ver como é uma maneira fantástica de analisar e de promover a paisagem desse ponto de vista. A Catalunha fez realmente, o Observatório da Catalunha da paisagem fez um trabalho maravilhoso. Qual foi a cidade francesa? Como? A cidade francesa. E a cidade francesa, obrigada. No ano antes foi Lille no ano antes, 2 anos, o prêmio antes ganhou. E desta vez o terceiro foi a Eslováquia, foi uma ONG que ganhou, uma fundação, e essa fundação está propondo e financiando projetos propostos pelos habitantes.
pelos usuários. Quer dizer, por exemplo, tem muitos, eles fizeram um trabalho também maravilhoso. E tem, por exemplo, eles se chamam Ecópolis, na Eslováquia. Então, eles fizeram, por exemplo, um projeto que está recusado pela prefeitura. Eles chamam essa fundação. A fundação vem com a população e trata depois com a prefeitura, faz a mediação. E eles vêm também com dinheiro. Então, isso também é um exemplo que ajuda a melhorar a participação. Mas esse prêmio, tudo que a gente tivemos, desta vez acho que foram 16 projetos, e cada um mais interessante do que o outro. Realmente, o prêmio desse ajuda e estimula. Agora eu vou falar rapidamente de um exemplo em Paris. Você vê, todos vocês que conhecem os Champs-Élysées, não é exatamente assim. Mas essa rede de transporte tudo ao redor de Paris era uma aposta, porque era para 12 milhões de habitantes. Eu pus a foto para mostrar que é mais difícil do que fazer isso com os Champs-Élysées. Então, essa rede tinha... Por que foi difícil? Porque lá tínhamos uma oposição entre o Estado e a região. Tinha duas histórias políticas diferentes, mas sobretudo dois pensamentos diferentes. E tem dois projetos de transportação em volta de Paris. Vou mostrar as cartas. O primeiro se chamava Arc Express, era duas partes de Paris, uma no sul e sobre um metrô automático de 60 km, ligando subúrbios entre eles e levado pela região e o Sindicato de Transportes de Île-de-France. Tinha sido decidido em 2009 e meu Instituto de Urbanismo tinha trabalhado muito, desde o princípio. Depois o segundo foi, você sabe que, não sei se você sabe, mas o Sarkozy era o presidente da França, ele tinha pedido para Paris um projeto, ele tinha chamado 10 arquitetos para fazer um projeto novo para Paris, com toda a liberdade para eles de inventar, tinha todos os grandes urbanistas eram presentes, fizeram, dá para achar na internet, eram propostas super interessantes. E depois, tirado disso, o Estado quis propor uma rede de transporte pública no Gran Paris, uma rivela automática, a outra era de 60 km para perto de Paris, e a outra maior, de 155, e foi imposta pela lei, mas imposta ao pensar e trabalhar sobre ela, e isso é outra coisa. E a ideia era de ir do polo econômico o mais rapidamente possível. Isso, perdão, eu deveria ter falado disso primeiro, é para vocês entenderem que a França está dividida em regiões. Mas não é um país federal, como aqui, claro. E então, essas regiões não têm tanto poder quanto aqui, apesar de ter uma certa autonomia. Então, a região de França é aquele que cor ali... O professor Debord está chegando. Está chegando. Ele está no centro. Ele está chegando. Está chegando. Então, exato. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma reflexão a respeito. No Scarpa Delicione, sobre o subestado de Porto Alegre. Eu só não entendi ali, quando a senhora fala, que quando tem na Euro decisão sobre alguma paisagem, se a decisão é das pessoas que moram no entorno da paisagem, ou se esse colegiado eles opinam.
se é a deliberação local. Se é, normalmente, não, são os políticos, claro, no final. São os políticos. Sim, só que os políticos devem se espera. Ou os políticos, depende, porque, por exemplo, quando eu falei daquela ONG que vai buscar os projetos do povo, majoritariamente a ação são os políticos optados. Agora, também, que eu mostrei agora no transporte, a decisão foi dos políticos, claro, no final. Mas na paisagem, mas o importante dessa convenção é mudar completamente a percepção e o, como se chama isso? Como eu poderia dizer? Quer dizer, realmente os políticos devem ir buscar, não são os políticos, mas também os paisagistas. Porque habitualmente os políticos dão para os paisagistas, mas os paisagistas são eles que devem ir buscar. Eu tenho amigos, por exemplo, trabalhando para paisagistas, trabalhando para um bairro desfavorecido. E eles trabalharam, o município falou para eles fazer o que quiser. Então depois eles foram buscar todo o povo lá, é muito multicultural. Na casa é super multicultural. E então eles foram, por exemplo, buscar com as mulheres. Esse homem foi buscar todas as mulheres lá de vários países. E elas disseram o que eles queriam. E lá é mais um projeto pequeno, quer dizer, mais dentro, não pequeno, mas não é um pequeno, sobre vários municípios, porque a maravilha da paisagem que permite tratar um perímetro muito grande, com grandes paisagens, e reunir também vários municípios e várias populações. Mas lá, naquele caso, foi buscar as mulheres e ver para com elas o que elas queriam. E fez o Jardim das Culturas. E eram todas elas, por exemplo, em alguns países, elas não queriam de água, estavam com medo de água. E se negaram, porque no país delas não tinha. Outras queriam pelo contrário. Então eles fizeram uma coisa onde cada vê a identidade dele, quer dizer, reconhecida. E, sobretudo, como falei, eles não se sentem discriminados. Eles veem como tudo é possível para eles veem com a cultura deles e com os desejos deles. E isso realmente é isso que promove essa Convenção Europeia e também o desenvolvimento cultural, econômico e claro, né? Quando você vai pegar um lugar num prêmio da paisagem, uma das considerações primeiras é Sustainable Development, mas também a recuperação, não sei como se falaria, não é recuperação, de um lugar degradado. Também, isso nós podemos. Porque Camboja, esse paisagem mineiro, estava abandonada, a imagem estava muito ruim para o povo, e isso foi isso que privilegiamos realmente cada vez. Eu tenho uma questão, meu nome é Marcelo Areia, sou arquiteto da Prefeitura de Porto Alegre, com formação em planejamento urbano e tal, me é caro há bastante tempo. Eu tenho uma questão antiga que ainda me incomoda. Uma vez, conversando com um colega seu, um arquiteto francês, sobre a crise da disciplina do planejamento aqui em Porto Alegre, chegamos a uma conclusão, uma frase dele, de que talvez a diferença fosse que os países europeus, enfim, o continente europeu, tinham um projeto civilizatório e que talvez aqui nós não tivéssemos isso tão marcadamente. Um projeto civilizatório, uma diferença de origem, né? Nós fomos descobertos por Portugal, isso aqui sempre foi um território, não sei, compreende? Então talvez a diferença fosse essa, fosse cultural, de que talvez as coisas no continente europeu funcionassem um pouco mais, a ideia de planejamento fosse mais respeitada, fosse mais solidificada, porque existiria essa diferença. É uma tese, né?
A gente no cotidiano aqui, a gente vê muita dificuldade realmente desses conceitos, dessa valorização do planejamento no dia a dia, realmente frutificar. Né? Então, eu te pergunto o seguinte, como é que isso se dá? No meu ponto de vista, aqui a gente tem dois problemas. Né? Um primeiro, eu estou falando de um horizonte temporal assim, histórico muito curto, né? Desse período histórico que a gente vive. Dentro desse período, dois problemas que eu vejo. Né? Um deles é o imediatismo político, né? Quer dizer, o pensamento que hoje governa a cabeça do político, imediatista, racionalista e pragmático, ele está preocupado na próxima eleição, na manutenção dele, enfim. E o outro problema é a corrupção. Né? Quer dizer, projetos como esse, projetos na escala do território, na escala do urbanismo, levam tempo, precisam de recursos econômicos, precisam de seriedade técnica, e a corrupção atrapalha muito isso. Então, a pergunta é essa, como é que tu vê isso, como é que na prática esses projetos na França se solidificam, se materializam, como é que é a corrupção lá e a questão do imediatismo político lá também. Porque parece que se há esse respeito, essa ideia, né, de civilização, de projeto que tem que se concretizar no tempo, esse respeito pelaquela comunidade, pelaquela sociedade histórica, parece que realmente ocorre uma coisa boa. Se não, descamba como é que, enfim, como é que vê isso? Agora, para a corrupção é mais difícil responder, por favor. A corrupção, eu diria, estamos ajudados pela lei. A lei quer dizer ter, por exemplo, os mercados públicos. Se chama mercado público aqui também de marché public. Temos uma regulação bastante estrita. E isso impede, normalmente, não se pode dar, normalmente não se dá um mercado para uma pessoa, não se pode fazer favoritismo e não se pode fazer normalmente. Mas na semana passada, 2 semanas atrás, eu estava em Marseille. E em Marseille, lá era uma conferência da METREX. METREX é o Metropolitan Exchange, é um intercâmbio de metrópole. E lá tinha alguns países que eu não esperava falando disso. Noruega, falando, por exemplo, quando na França temos, e em muitos países da Europa, estamos promovendo a parceria público-privada. Isso que permite E então, esses países eu estranhei muito, porque para mim Noruega não tem problema. E esses países falaram para nós, mas a dificuldade não temos, primeiro falar, não temos não temos o hábito de trabalhar com o privado. E isso, sobretudo, por meio da corrupção. Não sei onde eles põem o cursor para a corrupção, porque o cursor para a corrupção, mas eu acho que para nós, na França, realmente, acho que não, bom, é possível que tenha, mas não, quando tem um problema, ele vai para a justiça, né? Mas normalmente, realmente, são as leis que registram, que regulam o mercado público. Isso tem leis europeias e leis francesas. Tem um sistema regulatório... Sim, muito estrito, muito estrito. Amarrado. Sim, muito estrito. Tivemos problemas, e até na Ile-de-France, há muito tempo atrás, de favorecimento de algumas empresas sabendo, por exemplo, que ia ter ou sabendo o que está esperado realmente pelo metro do vaso, pela pessoa que manda, que pede e então isso normalmente não se deve ter todo mundo deve saber a mesma coisa, não se, está bastante regulado isso. Acho que é isso que nos ajuda. Agora, a outra pergunta, realmente não conseguiria falar. Agora é mais para o multicultural tentar entender todo mundo e acolher todo mundo. Não, mas não é exatamente isso que você falava é mais
civilizatório para você não é exatamente, suponho, Uma ideia de sentido. uma ideia de país. É uma ideia de país. Obrigada.